Isso aqui é muito sério, é muito importante você entender sobre linguagem na narrativa, linguagem na literatura ficcional. Eu quero colocar uma frase na tela. Essa frase é o resumo da lição deste vídeo aqui, que eu a escrevi para responder a uma palavrinha específica que lá no texto do Substack do meu amigo, eu não gostei muito dele ter usado contra mim. Se você é escritor, você sabe que cada palavra que você escolhe para colocar no seu texto é um ato de criação, faz parte da criação literária. E é claro que isso não vale só para o narrador, isso vale para todos os personagens que você constrói. Cada palavra que você escolhe tem que ter sentido para o seu texto, para a coerência interna da linguagem desse texto. Isso vale para qualquer tipo de literatura, tá? Para literatura acadêmica, para um ensaio, para uma poesia ou para uma prosa. Mas aqui o nosso foco no canal é literatura ficcional, né? Então deixa eu te perguntar, você já se perguntou se a forma com que os seus personagens falam realmente contribuem para a narrativa ou elas podem afastar o leitor do seu livro, afastar o leitor da sua história? A linguagem que você usa, tanto para o narrador quanto para os personagens, afasta ou aproxima o seu leitor desse universo ficcional que você está construindo. Porque veja, você pode ter a melhor das intenções quando você rebusca demais ali o texto na boca de um personagem, pode ser com palavras difíceis, arcaizantes, ou pode ser com gírias também. Você pode fazer isso com a ideia de construir um universo único, de dar uma voz autêntica para um personagem ou para o narrador. Mas se você fizer isso de uma forma incoerente ou que soe arbitrária demais, sem um propósito narrativo, o que você vai fazer é criar um abismo entre o leitor e o seu texto. Bom, eu tenho feito alguns vídeos aqui falando sobre isso, né? Eu comecei falando sobre como escritores amadores, escritores iniciantes, confundem o tipo de linguagem que eles precisam usar para cada texto, para cada ficção que eles vão construir, e talvez ali numa ânsia de imitar os melhores autores que eles conhecem, seja para se aproximar deles ou para tentar gerar alguma impressão específica no leitor sobre o autor, eles acabam usando algumas variantes da língua portuguesa, como por exemplo, palavras muito antigas que ninguém entende o significado, construções sintáticas muito difíceis, de repente porque o cara viu lá no hino nacional, ouvido piranga, ouviu aqueles hipérbatos do Camões e ele ficou tão impressionado que ele acha que é isso que é escrever bem. E aí no fim das contas ele não consegue comunicar nada para o leitor, a linguagem acaba concorrendo com a própria narrativa, com a própria história que ele está construindo, e essa liberdade que ele acha que ele tem para escrever do jeito que ele quiser, porque de fato ele tem, acaba aprisionando o texto dele ou aprisionando o leitor do texto dele, que não vai entender nada ou vai perceber que o esforço para ler aquilo ali é tão grande que não compensa. Tem gente que pensa que vai ensinar a língua portuguesa escrevendo difícil, talvez porque ele é contra as gírias, ele tem algum preconceito linguístico ali com essa população, essa parte da população brasileira que fala de um jeito muito diferente dele porque justamente tem menos estudo. E aí esse cara que nem fala desse jeito na vida real é escrever de um jeito sofisticado, sei lá pra quem, pra provar sei lá que ponto. Mas isso aqui, pra mim é uma péssima intenção, tá? E eu nem tô considerando só isso, eu tô considerando o cara que tá fazendo isso com a melhor das intenções, como eu falei no começo, pra fazer um universo interessante, para fazer uma voz narrativa interessante, para distinguir o período em que o texto se passa. A gente vem discorrendo sobre isso aqui nos últimos vídeos e eu estou fazendo isso com base num artigo lá do Substack de um amigo que ele fez para responder ao primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre isso. E nesse vídeo eu vou continuar o assunto, continuar falando aqui um pouco sobre verossimilhança, sobre o estranhamento no texto, mas principalmente eu quero conversar aqui sobre a noção que um autor deve ter sobre o seu próprio texto, sobre o excesso de confiança que alguns escritores amadores têm a respeito da sua própria escrita. Bom, meu nome é Lucas Rosalém, nesse canal a gente fala sobre escrita criativa e teoria literária. Eu também sou escritor, você pode achar o meu nome na Amazon e nesse site aqui também, que é o site do nosso universo ficcional colaborativo. Por falar nisso, a gente tem um grupo lá no Telegram só com escritores, onde a gente faz alguns desafios de escrita, o pessoal envia os contos, a gente lê em live num outro canal e eu te convido para fazer parte dele. Se você quiser saber se eu escrevo mesmo ou se eu sou só um fanfarrão, um Zé Ruela aqui do YouTube, eu vou deixar alguns links aqui de contos meus, faça um favor, leia os contos, não muda nada pra mim, mas talvez você ganhe um pouco mais de confiança no que eu estou tentando ensinar aqui. Na verdade muda assim pra mim, porque é legal quando alguém lê o nosso texto, mesmo que seja pra criticar, tá? Mas vamos lá, vamos pro assunto de hoje então. Como eu já expliquei, eu tô me baseando aqui em grande parte nesse texto que foi feito pra me responder lá no Substack, então alguns trechos eu vou ler aqui e depois eu vou comentar a respeito. Se a variante brasileira do português é uma forma que só se limita ao meio brasileiro, por que universalizar essa variante quando se fala de mundos além do Brasil?
Bom, por quê, né, gente? Porque se você é um escritor brasileiro, você quer que quem leia o seu livro, habitantes alienígenas que falam em um outro idioma, chineses de 3.000 anos atrás, eu vou dar 2 exemplos matadores aqui, e um deles eu já dei no vídeo anterior, que é do Tolkien, nas suas obras como Silmarillion, a trilogia do Anel, o Hobbit e assim por diante. Veja, a linguagem do Silmarillion é diferente da linguagem do Senhor dos Anéis, que é diferente pra caramba também da linguagem do Hobbit. Eu tenho todos eles aqui, ó. Aqui tem uma porrada aqui de livros só, aqui, ó, esses aqui, ó. Tudo Tolkien aqui, ó. Ele escreveu o Hobbit para crianças. Ele escreveu para o filho dele que ainda era pequeno. A linguagem do Hobbit é notavelmente uma linguagem para crianças mesmo. Apesar de o livro ser pesado, a construção do universo é super densa, mas a linguagem não é para adultos. Qualquer criança consegue ler o Hobbit. Quando você vai para o Senhor dos Anéis, para a trilogia do Anel, você vê que a linguagem ali é um pouco mais pesada por si só. Ele está escrevendo agora para adultos. E quando a gente vai para o Silmarillion, que é uma espécie de bíblia ali, é a cosmogonia da Terra-média, você vê que a linguagem ela quase se aproxima da linguagem bíblica mesmo. As construções linguísticas são diferentes porque o propósito daquele material ali era um pouco diferente. E no entanto, o idioma que o Tolkien usou para escrever absolutamente tudo foi qual? A variante inglesa da sua própria época. Mas eu quero dar um segundo exemplo muito interessante também, que é o do Suassuna. O Ariano Suassuna, um grande escritor brasileiro, morreu faz pouco tempo, né? E ele escreveu aquela peça famosíssima que é O Alto da Compadecida. E olha que curioso, eu li 3 vezes essa obra já, e ela tem 3 versões cinematográficas. O texto do Suassuna é uma peça de teatro, assim como a maioria das obras do Shakespeare. Mas é muito curioso que você lê a peça do Suassuna, você nem se dá conta, até chegar no final, de que aqueles caras ali, o Chicó, o João Grilo e toda aquela galera ali do Nordeste, num contexto realmente muito específico e muito pobre também, pessoas ali sem nenhum ensino formal, provavelmente analfabetas, tô falando na história, né? Os diálogos dos personagens, no entanto, não tem nenhum erro de português. Suassuna foi um mago ali da literatura, ele escreveu tudo com o português correto, e mesmo assim você tem a nítida impressão de que você está inserido naquele universo ali, de pessoas muito pobres lá no sertão nordestino, com uma cultura muito própria, com uma linguagem muito própria, e que realmente dá uma sensação de que se tratam de pessoas analfabetas, ou sem muita instrução formal pelo menos. E como é que ele faz isso? O Suassuna usou só o português corrente, só isso. Como afinal ele conseguiu esse efeito? Para você ter certeza, você tem que ler a obra, mas eu posso te explicar aqui porque é bem simples. Ele constrói um cenário em volta dos personagens que garante para você aquela sensação de estar lá, e de que mesmo com uma linguagem correta, aquilo soa como aquelas pessoas naquele contexto. Se você não acredita, leia qualquer obra do Suassuna. Tem até um vídeo que você pode encontrar no YouTube aí dele falando sobre isso. Eu não gosto de quem escreve o português deturpado para representar o português popular. Você veja o Alto da Compadecida. Você já ouviu o Alto da Compadecida? Já viu? Já li, né? Já vi o filme. Já leu, inclusive. Você pode procurar, não tem um erro de português ali. Tá certo? Eu procuro atingir o espírito da linguagem popular e não a letra. Então vamos lá, por que escrever com essa variante brasileira quando a gente escreve para leitores brasileiros de hoje? Pô, eu acho que eu não preciso mais explicar, né? Note o seguinte, nessa parte do texto aqui, ele tá tratando a questão da variante linguística como se fosse um debate sobre permissão para usar. Um escritor pode usar arcaísmo ou não pode? Mas veja, essa nunca foi a discussão, pelo menos não a minha. Qualquer escritor com alguma maturidade sabe que essa não é a questão, essa não é a pergunta, posso ou não usar arcaísmo? A grande pergunta aqui é a seguinte, faz sentido você usar isso nessa obra específica? E se sim, você calculou o efeito que ela vai ter na sua narrativa? É isso que você tem que considerar, tá? E veja, o cara que escreveu isso aqui, ele tá tentando considerar essas questões também. Só que os exemplos que ele dá no texto são piores pro argumento dele. Então, como eu percebi que tem alguma coisa faltando ali no raciocínio, eu tô tentando preencher essas lacunas. Olha o exemplo que ele vai dar da Clarice Lispector. Ele vai usar aqui a Clarice como um exemplo de autor que rompe com essas convenções do português brasileiro sem perder a legitimidade. É um exemplo honesto que ele deu, faz todo sentido ele usar a Clarice, mas é um exemplo também que demonstra o contrário do argumento dele, demonstra o contrário do que ele pretendia. Eu vou te mostrar isso aqui, dá uma olhada no texto dele. Autores renomados da literatura brasileira não precisaram de uma desculpa para romper com a variante brasileira. Clarice Lispector, em sua primeira fase, costumava conjugar o verbo na segunda pessoa do discurso, recurso gramatical atípico para a variante brasileira, mesmo retratando o Brasil contemporâneo, como se pode ver no seu conto Obsessão, uma trama que se passa na década de 40 com personagens brasileiros. E, no entanto, ela escolhia retratar seus personagens na forma de pessoas que conjugam o verbo na segunda pessoa do discurso e o fazia
como sendo a coisa mais natural do mundo, o que já na década de 40 era incomum. Então, você se convenceu desse texto? Porque deixa eu te falar, tá tudo errado, tá inteiro errado. Eu vou ler agora cada pedaço e vou te explicar. Clarice Lispector, na sua primeira fase, costumava conjugar o verbo na segunda pessoa do discurso, recurso gramatical atípico para a variante brasileira. Não, eu falei isso no outro vídeo e não precisava explicar, porque a gente sabe que lá no Rio Grande do Sul, você tem que estar muito deslocado do seu país para você não saber que lá no Rio Grande do Sul um monte de gente, na verdade quase todo mundo fala na segunda pessoa. Mas vamos lá, vamos continuar. Ela faz isso mesmo retratando o Brasil contemporâneo, como se pode ver no seu conto Obsessão, uma trama que se passa na década de 40 com personagens brasileiros. E se eu te contar que esse conto foi escrito na década de 40, e não foi escrito em 49, foi escrito em 41, pelo menos pelo que eu consegui encontrar no Google aqui. Olha só como isso é diferente. A gente não tá escrevendo agora, em 2026, uma trama que se passe na década de 40 com personagens de lá. E aí, por causa desse contexto, tentando fazer com que a linguagem se assemelhe à linguagem da época. Não é isso que acontece no conto da Clarice. A Clarice era daquela época, e esse conto chamado Obsessão, que realmente é da primeira fase dela, foi escrito no comecinho da década de 40. Então já começa por aí. Muitas coisas que a gente encontra naquele texto, quase a metade do texto, em termos de linguística mesmo, de variação da linguagem brasileira, só é estranho pra gente porque foi escrito na década de 40. Pra ela não era esquisito, pra ninguém da época era esquisito. Só que tem um detalhe pior ainda, porque ele fala aqui, né? No entanto, ela escolhia retratar seus personagens na forma de pessoas que conjugavam o verbo na segunda pessoa do discurso e fazia isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bom, uma das coisas que esse artigo do meu amigo traz é a linguagem como uso não só para comunicar a história para o leitor, mas também como parte da criação de world building. E eu concordo com isso. A linguagem, como vários autores já cansaram de explicar, e como a gente já viu em vários livros importantes da literatura por aí, pode ser realmente parte da estrutura da construção daquele universo. Na verdade, há várias maneiras como uma linguagem pode ser parte estrutural da sua narrativa, tá? Se você quiser um exemplo, a gente sempre fala aqui do Hemingway e a forma como ele constrói personagem, constrói a trama, causa os efeitos todos que ele pretende no leitor, não só pela história, mas pela forma como ele trabalha a linguagem da prosa. Mas tudo bem, aqui a gente tá falando de uma coisa um pouco diferente, né? A gente tá falando da construção de cenário através de uma linguagem específica. Mas veja, não é isso que a Clarice Lispector tá fazendo aqui nesse texto. Se você quiser tirar a prova, termine o vídeo aqui e vá ler o texto da Clarice. Eu recomendo a leitura do texto para todo mundo. É um texto pequeno, inclusive, que numa tacada só você termina a leitura. Você pode fazer isso daqui a pouco. A Clarice não está usando arcaísmos nesse texto como um recurso de word building. Primeiro porque, eu já expliquei, muitas coisas, muitas escolhas de palavras do texto, mas tipo muitas mesmo. Não só escolhas de palavras, né? Algumas expressões, algumas figuras de linguagem não eram arcaicas para sua época. O maior problema nesse argumento aqui é que ele sugere que a Clarice fazia isso para romper com essa convenção do uso da variante brasileira, mas não era isso que ela estava fazendo. Esse exemplo só tá aqui no texto porque o autor do texto não sabe por que a Clarice fazia isso. Você consegue imaginar por que a Clarice, na sua primeira fase da escrita, na sua primeira fase, a fase iniciante, talvez até amadora... Você quer fazer xixi? Então vamos lá. Lindinha. Você consegue imaginar um motivo para Clarice Lispector, veja bem, na primeira fase da sua carreira, na fase mais amadora, mais iniciante dela, escrever em segunda pessoa? Gente, poxa, a Clarice, ela não escrevia em segunda pessoa, primeiro, como um recurso de word building linguístico, nem passava pela cabeça dela isso, e também não foi para criar um distanciamento histórico, até porque ela escreveu na década de 40 com personagens da década de 40, o que significa também que ela não estava tentando caracterizar um mundo fictício pela linguagem. Isso por si só já mostra que esse exemplo é péssimo para todo o argumento aqui. Mas agora, por que exatamente a Clarice fazia isso? Porque ela estava sob influência direta do modernismo português. Essa de Queiroz, por exemplo, e vários outros autores portugueses, muito em alta nessa época, escreviam desse jeito, inclusive porque eles eram portugueses, lá eles falam em segunda pessoa, né? A Clarice conviveu com essa galera aí durante essa primeira fase da sua escrita. Esse tipo de escrita, esses autores, foram parte da formação intelectual dela. E mais do que isso, essa prosa do jeitinho da Clarice Lispector em segunda pessoa e tudo, é só você pegar outros materiais da mesma era, pra você perceber que o jeito que ela escreve é a marca daquele período. Não é uma escolha que ela ficou arquitetando ali para construir o universo. Era simplesmente aquilo que os escritores faziam na época. Eu não tô inventando isso. Puxa aí a ficha dela, veja em que época foi escrita, a década de 40 mesmo. Veja quem são os outros autores brasileiros da época e leia qualquer livro, qualquer conto deles que se passe no mesmo período que você vai encontrar a mesma linguagem. Sabe o que isso significa?
porque é literalmente o contrário do argumento aqui do texto. A Clarice Lispector escolheu escrever em segunda pessoa justamente por convenção. Não foi para romper com convenção nenhuma, muito pelo contrário, foi para cumprir a convenção. Ela só escreveu assim por convenção. E olha, tem mais uma questão ainda. Como ele bem aponta no texto, essa foi a primeira fase da Clarice e ela foi progressivamente abandonando essa maneira de escrever. Algumas coisas que você já encontra nesse livro, nesse conto aqui da Clarice, ela nunca abandonou, ela na verdade até radicalizou, mas várias questões linguísticas que eram convencionais naquela época, ela abandonou depois. Então a gente pode dizer que a Clarice rompeu de fato com as convenções linguísticas literárias da época? Sim, mas não nesses pontos aqui. Como que ela rompeu? Bom, com um fluxo de consciência e com um jeitinho bem próprio dela lá de fazer figuras sintáticas. Mas resumindo aqui, esse exemplo que o autor do artigo dá para validar o que ele chama de uso consciente ou proposital de variantes linguísticas é precisamente um caso de uso não proposital, que depois foi descartado pela autora. E na verdade dá até para argumentar mais uma coisa aqui, ó. A Clarice era a Clarice, certo? Você não é a Clarice. Invocar o que ela fazia como argumento, seja de permissão ou de qualidade para qualquer outro autor replicar, é a mesma coisa que você dizer que porque o James Joyce usava frases sem pontuação, o Saramago faz isso também. Então, logo, todo mundo pode fazer isso, não tem problema nenhum. É claro que tem problema, você não é ele. O resultado do que você vai fazer é muito diferente do que ele conseguiu. Embora eu até tenha minhas dúvidas mesmo sobre esses próprios casos aí do Saramago, por exemplo, o texto dele eu acho chatíssimo, horrível de ler. Mas ganhou dinheiro, né? Em todos os vídeos eu tô fechando com a opinião de algum autor que eu li e que me parece encaixar bem nos argumentos aqui, né? Pra finalizar o vídeo eu quero citar a Ursula Le Guin. Ela é mais conhecida pelas suas ficções, mas ela também escreveu muitos ensaios sobre narrativa. E eu quero trazer a Ursula aqui, porque ela é uma grande defensora da construção dos mundos literários através da linguagem. Ela escreveu precisamente sobre isso. Só que ela mesma é também uma crítica muito severa de uma coisa que ela chamava de linguagem de fantasia de segunda mão. E sabe o que ela colocava nessa categoria aí? Floreios linguísticos medievalizantes, arcaísmos e todas essas firulas linguísticas que alguns autores usam como atalho para tentar criar a sensação de antiguidade na narrativa. Ou seja, é quando o autor substitui o trabalho real de construção das vozes ou de cenário por uma camada superficial, tentando rebocar aquela estrutura cheia de buracos, cheia de falhas por causa da sua imperícia como narrador. Ou uma outra analogia aqui seria tentar passar um verniz para esconder as falhas. O que a Úrsula dizia? A Úrsula dizia, e você vai concordar com isso também, não é grande coisa, que a voz de um personagem de fantasia deve emergir de dentro daquele mundo que está sendo construído. Não pode ser simplesmente uma estrutura linguística que você transplanta na sua obra. E é claro que falando assim fica muito abstrato, mas é basicamente a diferença entre aquele autor que realmente constrói um universo que dê a sensação que ele gostaria para o leitor e aquele autor que simplesmente decora o mundo ficcional com elementos periféricos, elementos externos à obra. E eu só tô citando a Ursula Le Guin aqui porque é muito fácil você encontrar os ensaios dela bem baratinho lá na Amazon. Só comentando aqui as opiniões dela, que são as minhas opiniões, fica muito vago, eu sei, mas eu só a estou citando por pura recomendação mesmo, tá? Então vá lá, procure o material dela na Amazon, entenda o que ela explica, porque vai fazer muita diferença pra você também. Mais pra frente eu trago esses assuntos aqui pro canal, mas eu não queria explicar muita coisa sobre isso hoje. Eu quero dar uma outra recomendação também, que é o livro A Retórica da Arte, A Retórica da Ficção, do Wayne Booth, que é o livro onde esse cara demonstra que a relação entre o leitor e o narrador, ou entre o leitor e a voz da narrativa, depende justamente de um conjunto de convenções que o texto vai desde o começo estabelecendo e mantendo. Isso diz respeito à verossimilhança e também diz respeito à coerência interna, assunto que a gente comentou nos outros vídeos. Eu tô citando esse autor aqui, o Booth, para comentar um trecho específico lá do texto do Substack. Então eu vou ler primeiro o trecho e depois eu comento. É possível sim trabalhar com variantes sem perder a clareza, mesmo considerando as dificuldades do leitor brasileiro em lidar com variações linguísticas. Primeira coisa que eu tenho que comentar aqui, por que você arriscaria isso? Se você sabe da dificuldade do leitor brasileiro, por que você arriscaria isso? A única justificativa deve ser porque vai ser melhor assim no livro, vai ser melhor para a narrativa. É a única justificativa. Se você acha que existe uma outra justificativa plausível para isso, coloca aqui nos comentários que eu quero ver. Mas vamos continuar aqui. Nessa margem do possível, a língua continua sendo portuguesa, mas com ajustes dosados para romper a barreira do realismo brasileiro. Realismo que ele nem tá usando no sentido literário, né? Ele tá falando só da realidade brasileira. Bom, aí mais pra frente ele fala o seguinte: muito do que se pode mudar, e eu até perguntaria, rapaz, só porque você
você pode? Será que você deve? Mas tudo bem, vamos lá. Se vai ficar bom ou não, depende da dosagem, da engenhosidade e da noção do autor. Beleza, se a gente estiver falando de um autor não iniciante, um autor maduro que tem uma boa noção, não só da própria linguagem, mas do impacto que a linguagem vai ter sobre a narrativa, então tudo bem, a gente não está falando mais do mesmo assunto, porque eu estava falando de como escritores amadores não têm essa noção e acabam usando linguagem diferente só para imitar um autor ou para se sentir bem e acabam concorrendo com o seu próprio texto, estragando a narrativa, afastando o leitor. Então a gente está falando de grupos diferentes de pessoas, certo? Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Muito do que se pode mudar, se vai ficar bom ou não, depende da dosagem. Tudo bem que ele acrescenta da engenhosidade e da noção do autor. Mas o que ele quis dizer com dosagem aqui? Porque se você vai ficar experimentando a quantidade de vezes que você coloca um arcaísmo no texto, isso é justamente o que a gente tinha conversado sobre falta de coerência interna da linguagem. Presta bem atenção aqui. Toda a escolha linguística do autor posiciona tanto o narrador quanto o próprio autor com relação ao leitor. O texto aqui do meu amigo faz parecer que a quebra ou que a violação das convenções linguísticas do leitor são um recurso que intrinsecamente não tem um efeito por si só, como se fosse um recurso neutro. Mas é claro que não é um recurso neutro. E tá, ele não usou a palavra neutro lá. E talvez ele nem tenha desejado dizer isso aqui. Mas eu vou levantar essa questão aqui porque eu acho que ela é importante. Não é verdade que simplesmente pela dosagem de inserções de arcaísmos, ou seja, de palavras rebuscadas, de sintaxes estranhas, do uso de segunda pessoa nos diálogos, não é a dosagem disso que vai fazer diferença. Cada vez que você insere uma coisa dessas no seu texto, se for do mais puro nada, você afasta o leitor. Calcula uma coisa aqui comigo, ó. Não tem problema você desejar construir uma quebra de expectativa da narrativa pro leitor. Muitas histórias fazem isso, certo? Quebra de expectativa na narrativa. Agora, para você ter uma quebra de expectativa, você tem que gerar uma grande expectativa. Para você gerar uma grande expectativa, a sua linguagem vai ter que ser muito coerente. Quanto mais coerente é a sua linguagem, mais homogênea fica a impressão que você quer causar. Faz sentido isso? O contrário também é verdadeiro. Quanto menos coerente, menos precisa for a linguagem da narrativa, menos homogênea, portanto mais frágil, vai ser a expectativa que você está causando no leitor para você querer quebrar depois. Agora, se o que você quer quebrar não é a expectativa da narrativa, mas sim a expectativa da linguagem, o que é que você vai construir de forma coerente para fazer isso? Eu tô até duvidando que isso seja possível, mas de repente você consiga me demonstrar um exemplo. Eu vou até deixar um desafio para os interessados aqui. Se você acha que você consegue construir uma linguagem coerente, de forma que a própria estrutura do texto cause uma expectativa sobre a própria linguagem, e depois quebrar essa linguagem vai causar um bom efeito no leitor, como é que você vai fazer isso? Sério, eu fiquei com muita dúvida, e eu gostaria de ver isso aplicado na prática. Eu vou deixar o desafio aí para qualquer um que quiser tentar, tá bom? Eu nem tô pondo ninguém contra a parede, eu realmente quero ver isso acontecer. Eu não acho que seja impossível, mas me parece um negócio meio fora da curva. Não é o tipo de coisa que você simplesmente recomendaria para alguém. Isso aqui para mim tá no nível do experimento literário. Então, por favor, se você tem uma ideia de como fazer isso, mostre aqui pra gente, tá bom? E se ficar legal, eu trago aqui num vídeo exclusivo. Fechou? Então vamos continuar aqui. Se a linguagem violar a expectativa do leitor de uma forma que o texto, que a estrutura do texto não justifique, o único resultado que você pode esperar é a quebra de confiança na narrativa. Se você fizer isso, se a sua linguagem se contradiz, quebra a expectativa sobre ela mesma, me parece que a única coisa que você vai conseguir é desconectar o seu leitor do narrador e talvez até fazer ele perder completamente o interesse nesse texto. E pensando nisso, para encerrar aqui, eu quero colocar uma frase na tela, eu vou colocar na descrição também. Essa frase é o resumo da lição deste vídeo aqui, e ela é realmente importante, mas ela não é muito fácil, tá? Principalmente porque eu a escrevi para responder a uma palavrinha específica que lá no texto do Substack do meu amigo, eu não gostei muito dele ter usado contra mim. Para ser sincero, ele não associou a mim, mas ele usou essa palavra no argumento contra o meu vídeo, eu não gostei muito. Não tem problema não, tá? Mas eu vou usar essa palavra de novo na minha frase, tanto para empurrar de volta para ele, quanto para realmente tentar te ensinar alguma coisa. A palavra no caso é afetação. E o resumo dessa lição do vídeo aqui, o resumo desse vídeo é o seguinte: qualquer linguagem que você use, que o seu leitor associe com a sua afetação ou soe para ele como artificial, vai posicionar o narrador e a narrativa como não confiáveis para ele. Provavelmente você já ouviu falar aí de narrador não confiável. Eu vou trazer um vídeo aqui específico para explicar o que exatamente é o narrador não confiável. Só que olha só, nesse caso aqui, eu tô falando de uma narrativa não confiável que não foi feita pela intenção do autor. Ela aconteceu num efeito causado no leitor pela imperícia do autor como escritor. Isso aqui é muito sério, é muito importante você entender sobre linguagem na narrativa, linguagem na literatura ficcional. E agora sim, eu vou colocar na tela, lembrando que a frase vai estar aqui embaixo para você poder selecionar também.
faça questão de entender essa frase aqui, porque eu tive que pensar muito para resumir essa frase desse jeito, e você agora só tem que ler e entender, mesmo que você use alguma IA. Vamos lá, ó. Uma linguagem que o leitor associe à sua afetação ou uma artificialidade posiciona o narrador e a narrativa como não confiáveis, não por intenção do autor, mas por imperícia. Enfim, é assim que eu quero terminar esse vídeo. Se você gostou de alguma coisa aqui, comenta aqui embaixo, nem que seja pra me xingar. Faça o teste pra você ver. Eu vou ser super gentil e cordial com você na medida do possível, né? Vamos lá também, né? Mas faça o teste aí. Manda esse vídeo pra alguém que possa se interessar. Entre lá no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!